A doutora Adélia Souza dos Santos, Dedé, é geógrafa e economista pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atuou como técnica da Emplasa por 23 anos. Destaca-se, dentre os seus trabalhos na área de cartografia, vários projetos, como implantação do Sistema Cartográfico Metropolitano, sensoriamento remoto, demarcação de manchas urbanas, determinação das bacias hidrográficas, cadastro de logradouros e fiscalização e acompanhamento de elaboração de plantas de quadra dos cadastros técnicos municipais. Foi coordenadora pela Emplasa do projeto Rodoanel, sob responsabilidade da Dersa. Coordenou também trabalhos como estrutura do financiamento dos serviços comuns de interesse metropolitano, políticas e diretrizes para ordenamento e ocupação do solo na região metropolitana de São Paulo, tendências de ocupação na área metropolitana, indicadores para a decisão de prioridades orçamentário metropolitanas de São Paulo e estudos socioeconômicos, visando a criação de novas regiões metropolitanas. Na década de 90, coordenou um importante projeto de desenvolvimento regional e ordenamento territorial, dividido em 5 documentos significativos sobre a organização regional paulista. Publicou recentemente a preservação dos mananciais da região metropolitana de São Paulo e o plano de bacia da Unidade Hidrográfica de Gerenciamento de Recursos Hídricos Turvo Grande. Olá, é um prazer estar aqui para contar para vocês a memória histórica da Emplasa. Dedé, resuma, por favor, a sua história na Emplasa. Gostaria de falar um pouco sobre a implantação do Sistema Cartográfico Metropolitano. Na verdade, eu iniciei, antes de ir para a Emplasa, eu trabalhei no GEGRAM, que era o Grupo Executivo da Grande São Paulo, que era um grupo vinculado à Secretaria de Economia e Planejamento e que, posteriormente, em 75, ele foi extinto para criar a Emplasa, que então seria uma empresa mista, né? Então, na verdade, o Sistema Cartográfico Metropolitano, a implantação dele, eu peguei no final, quando eu era ainda estagiária. Quando eu já fui para a cartografia da Emplasa, fui contratada na Emplasa, aí o que eu mais, quer dizer, eu já entrei para coordenar já a atualização das cartas do Sistema Cartográfico Metropolitano, e um para 2000 e um para 10.000. Bom, foi um trabalho muito longo que a gente fazia com ampliações fotográficas em material chamado Codagraph, e a gente colocava as cartas já prontas do sistema cartográfico em cima desse Codagraph e via o que tinha crescido ou não, tá? Inclusive a gente pintava em amarelinho as casinhas novas, né, para saber onde é que tinha crescido. Bom, posteriormente a isso, a gente começou a trabalhar em fazer essas densidades populacionais, que até então não existia nada sobre a região metropolitana de São Paulo, né? Porque eu acho assim que foi uma região criada pelo governo federal, na época da ditadura, né? E que foram colocados ali 39 municípios, que ninguém explica muito bem porque uns estão e outros não, né? Mas, enfim, era aquilo que a gente tinha e foi aquilo que o sistema cartográfico abrangeu. E uma coisa interessante que eu gostaria de falar é que quando a gente fez o sistema cartográfico metropolitano, tinha umas fotos aéreas e os mapas mesmo, que vinham assim, área de segurança nacional. Então, eu posso até dar um exemplo, porque era militar e tinha os agitadores políticos do movimento estudantil, né, contra a ditadura. Então, era Cubatão, a gente não sabia o que tinha, né, era a área de segurança nacional. Capuava, também aqui no ABC, e outros que eu não me lembro mais, mas só como histórico dessa época da ditadura.
Bom, enfim, então veio uma coisa de cima para baixo, e dentro dessa coisa de cima para baixo a gente procurou trabalhar de uma forma, da melhor forma possível, tá? Tipo assim, então vamos fazer todas as densidades da região metropolitana para conhecer, vamos conhecer as áreas agrícolas da região metropolitana. Então, a gente desenvolveu esses trabalhos na área de cartografia. Também na área de cartografia, eu trabalhei na definição, eu e equipe, tá? Quando eu falo eu, tem uma equipe, tá? Na definição das declividades topográficas para definir a primeira lei de proteção dos mananciais, né? E a cota máxima maximorum. Então, quer dizer, se não existisse o sistema cartográfico, nada eu acho que teria acontecido em termos de estudos da região metropolitana de São Paulo. Então, quer dizer, foi a primeira lei, também imposta, vamos dizer assim, embora nós técnicos tenhamos participado, principalmente o pessoal da área de saneamento, nós aportávamos para ele os trabalhos que eles nos solicitávamos e foi assim, foi implantada a área de proteção de mananciais, a lei de proteção de mananciais, em cima de uma coisa assim, sem discussão com a comunidade, tá? Então, simplesmente se fez uma lei, foi aprovada e acabou. Nós estamos no período de ditadura, tá? Então, essas coisas aconteciam mesmo. Né? Aí, qual foi o problema que eu acho, assim, da lei de proteção de mananciais? Que essas áreas foram congeladas, absolutamente congeladas, sem dar um uso possível a essas áreas, de forma tal que não poluísse os mananciais, ou mesmo até que tentasse uma despoluição ambiental desses recursos hídricos, né? Então, isso daí dentro do sistema cartográfico. Nesse tempo, eu estava formada em geografia, eu depois fui fazer economia, e quando eu fiz economia, aí eu saí da área de cartografia e fui trabalhar vamos dizer assim, na área de planejamento urbano e territorial da Emplasa, tá? Aí fui desenvolver outros tipos de trabalho. Aí eu trabalhei primeiro com linhas de financiamento. Por que linhas de financiamento? É uma coisa muito interessante. A gente ia nas prefeituras e o pessoal não conhecia eles não tinham dinheiro, como é que a gente faz o recurso, como é que faz chegar até a gente, não sei o quê. Então, a gente elaborou um trabalho com todas as linhas de financiamento passíveis de serem acionadas, tanto pelo poder público quanto pelo poder privado, né? Então, eu trabalhei muito tempo nessa área de, vamos dizer assim, econômico-financeira, econômico-ambiental, socioeconômica, muito nessa área. E trabalhei também na área de uso e ocupação do solo, bastante tempo. Bom, na área de ocupação do solo foi uma coisa interessante, porque a gente fez um projeto que, na época, a gente chamava ele de Plambus. Foi um projeto mais ou menos à revelia, porque a diretoria falou, não tem projeto, não precisa trabalhar, não sei o quê. A gente resolveu trabalhar e fizemos o plano de uso do solo da Grande São Paulo. Aí o que aconteceu? Aconteceu que no final do ano a Secretaria de Negócios Metropolitanos falou, tem uma grana aqui, não sei o quê, vocês têm projeto para vender? Nós temos, prontinho, pá. Demos uma formatação legal dele e vendemos, né? Então, quer dizer, apesar de diretorias assim, até certo ponto incapazes, até certo ponto não conhecendo a causa e pouco ouvindo os funcionários, a gente conseguiu desenvolver coisas muito legais na Emplasa, né? Então, bom, aí depois eu comecei a pensar numa coisa chamada orçamento regionalizado. Por quê? Porque a gente tinha uma região metropolitana. Como é que você faz para obter recursos, que nem eu falei?
os municípios não querem dispor de nada. A gente até tentou falar com eles de formar um fundo, onde eles davam uma parcela, o governo do estado dava outra, né? Para formar um fundo para tratar das questões metropolitanas. Água, lixo, recursos hídricos, saneamento básico, os problemas comuns da região metropolitana. Bom, eles não toparam, não sei o que, a gente não tem dinheiro para gastar, tal. Bom, daí a gente começou a fazer reuniões subregionais. Subregionais, para a gente levantar as prioridades de cada uma dessas sub-regiões da região metropolitana. E aí eu percebi o quê? Percebi que nunca ia ter recursos para a região metropolitana. Por quê? Porque é um quarto poder instalado. Você entendeu? À medida que tem um quarto poder instalado, óbvio que nenhum governo vai querer um quarto poder. Então tem o governo federal, o estado e os municípios. Não pode ter grana para a região metropolitana. Aí, trabalhar a região metropolitana é complicado. Não é fácil porque eles não têm autonomia financeira para fazer absolutamente nada, né? Bom, aí nós tentamos então fazer o quê? Vamos bolar uma coisa assim, tipo, vamos fazer as reuniões subregionais, a gente levanta as prioridades sempre de caráter metropolitano, tá? Habitação, água, esgoto, sistema viário, as de caráter metropolitano que estão na lei. E fizemos essas reuniões. Qual era a nossa intenção, então? Bom, não pode ter quarto poder? Não vai ter quarto poder? Vamos conversar com as secretarias do setorial para ver se no orçamento seguinte eles colocam essas prioridades elencadas nos seus orçamentos. Então, Secretaria de Saneamento, vamos colocar os problemas de saneamento que as sub-regiões levantaram. Transporte e sistema viário, vamos lá. E nessa época nós tivemos algum respaldo do nosso secretário, porque quem tinha que encaminhar lá era ele. Eu não podia encaminhar, eu fazia o trabalho técnico, né? E o secretário, então, encaminhava. E meio que topou. Foi uma coisa muito legal, topou e foi. Bom, não deu em nada. Não deu em nada, mas teve um grande esforço nosso, teve um grande esforço nessa época do secretário. Bom, depois disso, eu estou te resumindo bem, porque a coisa é bem mais complexa, né? Depois disso, a gente teve um projeto da Emplasa que era para criar novas regiões metropolitanas. E veja bem, aí nós já estávamos abertos, quer dizer, com democracia. Já teve os movimentos pelas diretas já fomos lá no Anhangabaú todo mundo, entendeu? Já fizemos uma hora oi. Então, nessa época, a gente já tinha um governo, entre aspas, democrático, tá? E os problemas continuavam absolutamente iguais, né? A única coisa é assim, foi mapeado Cubatão, foi mapeado Capuava, então, quer dizer, já era um outro esquema de trabalho. E aí a gente, então, antes disso, em 82, no governo Montoro, nós desenvolvemos vários projetos, entre esses que eu destaquei, deve ter alguns dessa época, tá? E nós tivemos um movimento fortíssimo, que era o movimento das estatais também, para reivindicar melhores salários, melhores condições de trabalho. Esse movimento das estatais foi uma coisa fantástica. Reuniu todas as estatais, eu não sei nem se a Fundap participou nessa época, SEAD, CESP, IPT, se formou um grande número de pessoas e fomos no governo Montoro, que nos recebeu e prometeu coisas, prometeu projetos legais, prometeu aumento de salário, realmente aconteceu alguma coisinha desse tamanhinho, né? Mas deu alguma coisa, né? Então, esse aí foi, na parte, vamos dizer assim, sociopolítica, eu acho que foi o melhor governo que a gente teve, não é? Depois vieram outros. Nessa entrefase aí que eu te falei desses trabalhos, teve também o Maluf antes, né? Antes do Montoro, que queria criar a nova capital, uma coisa falaciosa, absolutamente louca. Eu fui convocada, me recusei a trabalhar, simplesmente. Falei, não vou trabalhar na nova capital, porque isso é falácia, sabe? Além do que estou estudando economia, eu estava no
acho que eu estava no 4º ano de economia, e aí eles falaram, não, porque não pode ter horário, vocês têm que ficar até 10 da noite. Eu falei, gente, não vou trabalhar, eu tenho aula, não posso. E não fui. Eles alugaram um prédio fora da Emplaza, o tal do Idi Amin, lá na Marginal, perto do Shopping Eldorado. E o pessoal que foi convocado foi para lá. Eu realmente não quis ir. Não fui e realmente não vou trabalhar numa coisa dessa. Bom, aí fiquei fazendo outros projetinhos, né? Aí depois teve o Montoro, que eu já te contei, e depois aí a gente começou a desenvolver esses trabalhos mais voltados para a área de financiamento mesmo. Aí o que aconteceu? Veio a nova Constituição de 89 para se criar outras regiões metropolitanas. Então, eu fui também coordenar, eu coordenei vários desses trabalhos que eu te coloquei, com uma equipe muito bacana, tá? A gente atuava sempre em todos os projetos, todo mundo junto, multidisciplinar, né? Aí eu fui fazer os estudos de quais os municípios que fariam parte futuramente da nova região metropolitana de Santos e da nova região metropolitana de Campinas. Então a gente viajava absolutamente todo dia, aqui um parênteses, adorava projetos que tinha que viajar bastante, odeio trabalhar em escritório, então foi muito legal porque eu sempre conseguia pegar alguns trabalhos que tinham muito serviço externo. Eu gosto muito de ter contato com as pessoas, gosto muito de trocar ideias com outras pessoas que não do teu ambiente de trabalho de todo dia, né? Então foi uma coisa muito legal. Eu trabalhei 2 anos, 3, definindo essas regiões tecnicamente, só tecnicamente. Aí depois elas foram institucionalizadas. Agora, veja bem que coisa doida. A região metropolitana continuou como estava. Quer dizer, os mesmos municípios, ninguém discutiu. Sai esse município, entra aquele. Tem uma nova... A cidade é dinâmica, né? A região é dinâmica. Nós temos, assim, sei lá, hoje, só no município de São Paulo, 11 milhões. Na região metropolitana inteira, 17 milhões. E continua igual. Continua esses mesmos municípios. Então, quer dizer, região metropolitana de São Paulo, ninguém mexeu. Né? Acho até que Campinas hoje já devia ser revista. Acho até. Né? Então, bom, eles foram implantados. Aí eu desenvolvi muitos trabalhos, mais ou menos depois da implantação, mais em Santos, foi a primeira a ser implantada, menos em Campinas, sobre as mesmas questões metropolitanas que os prefeitos achavam, o que a gente deveria fazer, orçamento regionalizado, né? Eu comecei a pensar no orçamento regionalizado quando eu te falei que a gente foi nas secretarias tentar incorporar as prioridades de caráter metropolitano. Isso daí virou mais ou menos um orçamento regionalizado na região metropolitana de São Paulo. Aí fiz todo esse levantamento e depois nós fomos, quando a Thelma assumiu em Santos, ela me chamou para eu mostrar. Aí eu fiz o encarte super bacanão, tal, do modelo que a gente tinha feito aqui na região metropolitana, do que seria um orçamento regionalizado. Claro, ela conseguiu implantar lá, né? Sem um quarto poder. Né? Hoje, a região está absolutamente abandonada. No meu ponto de vista, tá? Não sei de quem trabalha lá como é que está. Mas, pelo que eu vou lá sempre, não vejo ações assim de caráter regional, muito menos metropolitano. Tá? Então, quer dizer, eu acho que essas questões são complicadas na medida em que você não tem recurso financeiro. Se você não tem recurso financeiro, você pode criar aglomerado urbano, micro-região, região metropolitana, se não viabiliza as coisas. Tá? Agora, assim, depois disso, eu fui em 95, quando eu estava fazendo esses trabalhos, entrou o governo Mário Covas. Foi um horror. Chegou assim, instalou lá uma diretoria na Emplaza, que nos primeiros dias
nos primeiros dias de gestão, absolutamente demitiu todo mundo. Demitiu assim, porque a gente tinha muito pessoal terceirizado, porque tinha muitos projetos e não dava conta, essas coisas todas. Aí chegou lá, demitiu absolutamente todo mundo. Reuniu todos os funcionários no auditório e falou reengenharia. Era a palavra da moda. Nós vamos fazer uma reengenharia. Ah, reengenharia. Na inflação não tem nem engenheiro, só tem uns 2 ou 3. Né? Eu falei, isso aqui está me cheirando mal. Pensei, né? Aí, simplesmente, ela demitiu absolutamente todo o pessoal terceirizado. Tinham muitos que trabalhavam nas equipes. Aí as equipes meio que faliram algumas, né? Então, meio que ficou faltando gente para a gente continuar os projetos e tal. Bom, nesse período, eu já estava meio trabalhando na Dersa, na questão do Rodoanel, que foi em 95 exatamente que eu fui. Nesse momento, eu fui para a Dersa. Eu fui para a Dersa, fizeram um contrato, que a gente estava trabalhando em informal. Por quê? Aí já era uma nova maneira de pensar, tá? Eu acho que da década de 90 começou a se pensar de uma maneira diferente, os técnicos também. Por exemplo, o pessoal da Dersa é rodoviarista. Nunca trabalharam muito com uso e ocupação do solo. A gente trabalhava muito com uso e ocupação do solo, né? Então, eles começaram a procurar gente para juntar. Por quê? Porque a gente tinha que procurar, definir um traçado de rodoanel aonde não precisasse de muita desapropriação, aonde o solo fosse favorável e a uma distância X do centro da cidade que não podia ultrapassar. Por quê? Porque senão não teria atratividade para os caminhoneiros, né? Bom, nesse de vinda aí, então, eu na Emplasa, os caras na Dersa, eu na Emplasa. Aí, de repente, a gente resolveu, eu fui para a Dersa. Fui para a Dersa emprestada. Como coordenadora, levei a Sânia, que já falou aqui com vocês, e levei uma outra colega nossa também. Eram 3 pessoas trabalhando nisso. Uma loucura. Aí, a gente ficava mais com a parte de contato com os municípios, reunião com a comunidade, que era sempre à noite, porque o pessoal só chegava à noite. A gente definiu um traçado todinho para o Rodoanel, que está sendo implantado agora. E a gente queria que o Mário Covas fechasse esse traçado e congelasse essas áreas. Porque ainda eram áreas vagas, que não precisaria depois de muita desapropriação. Aí, no caso, ele não topou, bababá, tudo bem. Mas ele, enfim, mas, vamos dizer, ele concordou com o traçado, concordou e eu acho que está saindo praticamente igual que a gente fez naquela época. E aí, em 96, eu estou lá na Dersa, trabalhando, e então a gente, em 96, me ligam na Emplasa, dizendo que estavam mandando praticamente todos os funcionários embora. Todos, em 96. Bom, aí eu saí da Dersa, porque eu fui presidente da Associação dos Funcionários, de 86, 87, 88, eu não lembro bem. Eu fui presidente da associação, fiz a única greve que teve na Emplasa, por conta de salário, chamei uma assembleia, fiz uma greve, entendeu? Porque eu tinha um papel escrito que a diretoria da X, porque toda hora tal do CODEC não tem dinheiro, CODEC não tem dinheiro. Falei, vocês assinam uma carta aqui, que vocês vão dar em julho, né? Então, X de percentual. Bom, aí chamei uma assembleia e fizemos uma greve. Por quê? Porque eu tinha um respaldo na mão de um papel assinado pela diretoria. Porque se a gente fizesse greve, sem poder nenhum, a gente ia ser tudo demitido. Mas eu tinha um respaldo na mão de um papel assinado pela diretoria e pelo presidente. Bom, aí nós fizemos uma greve que durou uns 5 dias. De repente não tinha dinheiro, aí apareceu o dinheiro e pagou todo mundo, aí todo mundo feliz e tal. Bom, isso só para voltar agora em 85, 86. Aí eu estava na Dersa, me ligam na Dersa, Dedé, estão demitindo todo mundo. Fizeram uma lista imensa, só 50 vão ficar. Eu falei, o quê? Eu falei pro pessoal da Dersa assim, eu falei, tem que ir embora, resolver os problemas lá na Emplasa. E fiquei na Emplasa não sei quanto tempo, não voltei mais para a Dersa. Aí acionamos deputado, acionamos todos os órgãos de representatividade que a gente possuía, sindicato, acionamos todas as estatais contando o caso.
Inclusive a mina que ficava muito no computador fazendo as cartas e tal. Eu ia mais lá na Assembleia Legislativa, ia na Câmara de Vereadores, fizemos o diabo. Pois ninguém explicou por que demitiram. Qual o critério da demissão? Sabe? Não é demitir por demitir. Sabe? Governo democrático. Governo democrático. Chefe de gabinete que fez luta armada na época da ditadura. E faz um troço desse, cara. Quer dizer, aí nós mobilizamos, bom, conseguimos readmitir todo mundo. Absolutamente todo mundo. Bom, então todo mundo foi readmitido, ninguém mais foi demitido, beleza, mas foi um trabalho que chegou no governador, chegou em todo mundo, né? Foi um trabalho de louco que deu pra gente, era dia e noite, a gente não parava. Aí voltei para a Dersa e continuei trabalhando na Dersa. Foi fantástico esse trabalho da Dersa, porque eu não sabia nada de rodovia, então eu aprendi muita coisa de rodovia, aprendi curvas numa rodovia, aprendi por que não pode descer caminhão na Imigrantes Nova, aprendi muita coisa. E eles aprenderam, então foi uma troca, um feedback muito legal. Aí, em 98, eu estava na Dersa, me ligam assim, vai ter demissão voluntária na Implaza. Eu falei, o quê? Tô dentro, cara. Saí correndo da Dersa e fui a terceira a assinar a demissão voluntária. Se não me engano, a terceira. Porque eu estava na Dersa, senão seria a primeira. E aí eu saí. Foi nessa época de 98 que eu saí. E naquele então, a Sânia ficou coordenando no meu lugar, né? Então, basicamente, eu não sei se foi isso que vocês queriam, mas basicamente foi isso a minha história, assim, muito, muito, muito sumária do que aconteceu na Implaza. E depois daí, assim, eu ia fazer uma outra coisa que não tinha nada a ver com a área. Um mês depois, me chamaram para dar consultoria no IPT. Por conta do quê? Por conta desse trabalho da Baixada Santista que eu tinha feito. E eles tinham um projeto do Sebrae lá na Baixada, e que precisavam de gente com experiência para fazer. Aí eles me chamaram para ser consultora. Eu estou mais ou menos trabalhando lá, em outras empresas também, há 14 anos. Então, mais ou menos, minha história é essa. Dedé, a sua experiência como geógrafa, atuando em cartografia, resultou em uma capacitação importante para seu futuro profissional? Totalmente. Porque naquele momento existiam poucos dados concretos para a gente trabalhar a região metropolitana. Não existia um mapeamento nas escalas, por exemplo, 1 para 10 mil e 1 para 2 mil. Existiam aqueles do IBGE e 1 para 50 mil. Era só o que existia. Então, nessas escalas, foi a Implaza que fez. Então, foi importantíssimo, não só para os trabalhos de cartografia, mas para os trabalhos de uso e ocupação do solo também, da metrópole. O Sistema Cartográfico Metropolitano foi um dos principais instrumentos para a implantação e o desenvolvimento do planejamento metropolitano. E você trabalhou na sua implantação. Quais os projetos mais marcantes dessa fase? Nessa fase, os projetos mais marcantes que eu trabalhei na cartografia foi estimar as densidades demográficas por foto aérea, usando estetoscópio, tá? Foi fazer mapear toda a área agrícola da Grande São Paulo, que até então não existia, não se conhecia, né? E foi também desenvolver trabalhos com imagens de satélite, através de um convênio, de uma parceria que a Implaza fez com o INPE, né? E também definir as declividades e as cotas máximo-maximorum para a futura lei de proteção aos mananciais. A Lei de Proteção aos Mananciais e a Lei do Zoneamento Industrial, elaboradas na década de 70 na Implaza, são vistas como marcos jurídicos para a regulação do território. Trabalhos seus subsidiaram a Lei dos Mananciais. Sim. Qual é o seu posicionamento face ao pioneirismo dessa regulamentação?
Olha, eu acho assim, foi um pioneirismo, mas naquela época a gente não tinha muita noção, éramos todos muito jovens também, mas foi uma coisa que não foi discutida com ninguém, com a comunidade. Ela foi feita de uma forma de cima para baixo, porque foi feita no escritório, se apresentou na Assembleia Legislativa e foi aprovada. Quer dizer, foi uma coisa assim, muito da época que a gente estava vivendo no momento. Foi isso que eu acho. Mas, de uma certa forma, ela deu, apesar de ter sido assim, ela deu, mostrou um potencial para a gente de como se deveria fazer no futuro. Dedé, o modelo instituído para as novas entidades regionais segue o mesmo desenho institucional adotado para as regiões metropolitanas de Campinas e da Baixada Santista. Como avalia esse modelo? Eu avalio hoje como um modelo arcaico. Acho que ele tem que ser absolutamente discutido com os prefeitos. Não sei se são todos esses municípios que devem participar de regiões metropolitanas, né? Acho que a comunidade, a sociedade civil, as entidades de classe devem participar nesse processo, porque nós vamos repetir a mesma história da região metropolitana. Muitos dos projetos que a gente fez não foram levados em frente. Veja bem, que paradoxo. O próprio governo nos pagava, né, para fazer determinados projetos e eles ficavam absolutamente engavetados, porque não tinha recursos para implementar. Então, o que eu acho? Dessa forma que está, não dá. Ela não vai funcionar. Assim como eu acho que a região metropolitana não funcionou. Tentou-se muito demais, nós técnicos da Emplasa, mas nós não tínhamos nem o poder político, nem o poder financeiro. Dedé, em seus trabalhos, você tratou de forma analítica e prospectiva de recortes territoriais identificados como área macrometropolitana ou complexo metropolitano expandido. Como vê a ampliação do escopo de atuação da Emplasa para a escala macrometropolitana? Eu acho que hoje eu vejo de uma forma completamente diferente. Acho que a forma territorial e de uso e ocupação, ela tem que vir agregada por bacia hidrográfica. Você não pode trabalhar mais hoje o território sem você ter as bacias hidrográficas e as subbacias hidrográficas que a envolvem como estudo também. Porque nós temos uma grande falta de água hoje na cidade de São Paulo, tá? E naquele momento a gente não tratava dessa questão porque nem estava em pauta. Então, quer dizer, além da região metropolitana de São Paulo, a gente ia agregando outras áreas para trabalhar mais ou menos da mesma forma que se trabalhava com a região metropolitana de São Paulo, sem levar em questão, sem levar numa preocupação maior a questão da água. Quer dizer, hoje eu vejo totalmente diferente. Planejamento hoje tem que ser por água, quer dizer, a água e o território. Dedé, sendo o foco da Emplasa o planejamento regional integrado, como avalia o reconhecimento dessa importância pelo governo paulista desse processo de regionalização? Isso revela, na sua opinião, que o governo assumiu a sua parte de gestor do potencial desse território? Não, ele não teve o papel de gestor no processo desse território, nem da região metropolitana, muito menos da região recém-criadas da Baixada Santista e de Campinas. Eu acho assim, quer dizer, eles criam regiões metropolitanas no modelo antigo, tá? Que é o modelo de 74, se bem que em Campinas e Santos a gente teve uma discussão, mas não com toda a comunidade, era mais com os técnicos da prefeitura e com os prefeitos, né, para se criar a região metropolitana, mas não foi uma discussão ampla. E por que ele não assumiu como gestor? Porque não existem recursos para fazer funcionar as regiões metropolitanas dentro de todos aqueles problemas considerados metropolitanos, que é a questão de saneamento básico, de transporte, sistema viário,
a habitação. Então, as populações continuam carentes, vivendo em favelas, tá? Só que agora o território se expandiu. Temos região metropolitana de São Paulo, Campinas e Santos. Por quê? Ele não tem interesse em desenvolver, porque se formaria um quarto poder se desse muito dinheiro para uma entidade ou para um fundo metropolitano, vamos assim dizer, para gerir todas essas questões metropolitanas. Você vê, aqui em São Paulo, por exemplo, o prefeito não conseguiu nem resolver o problema do Cabo Sul de Baixo, do Cabo Sul divisa com Guarulhos, nas enchentes. É um problema metropolitano, vizinho, Guarulhos com São Paulo. Não se resolve. Isso daí é uma coisa antiguíssima e ninguém tem interesse em resolver. Você entende? Na minha opinião, essas regiões só são criadas, tá, para, vamos dizer assim, para práticas eleitoreiras. Tá? Então, é porque fulano quer ganhar a eleição, então precisa de não sei quem, vamos fazer acordos, porque na parte de gestão a coisa não funciona. Dedé, você já respondeu isso em algum momento desse seu depoimento, mas vamos dar mais ênfase. E eu vou tornar a fazer uma pergunta agora de uma maneira mais objetiva. Por que, na sua opinião, o planejamento metropolitano não se efetiva? Então, eu acho que é isso mesmo, quer dizer, não existe interesse embora, assim, para criar a região metropolitana seja uma coisa rápida, né? O governo tem uma rapidez imensa para criar uma região metropolitana, mas para dar as condições para que o órgão metropolitano possa atuar nessas regiões de forma efetiva, vamos dizer, colocando seus projetos realmente para funcionar, o dinheiro não vem. Eu vou te citar alguns exemplos, tá? Quando eu estava na Emplasa, a gente estudou muito. Estudou não, a gente discutiu e queria pôr no papel. Não nos foi possível fazer esse projeto. Que é a questão da hidrovia com balsas para o transporte de lixo. Não é? Hoje está numa hora em todas as rádios. Nós discutimos isso lá e queríamos fazer um projeto nesse sentido desde 85, mais ou menos. Quer dizer, se vão quantos anos? Uma porção de ano. Uma porção. Então, quer dizer, simplesmente o governo não quis assumir esse projeto, achava besteira e não quis assinar o contrato. Um outro projeto que a gente também tentou viabilizar, e esse seria fantástico também, que seria a questão de você fazer o trem de Cumbica até a Estação da Luz. Com poucas apropriações, tinha que mudar bitolas, porque tem bitolas diferentes ao longo do trecho, e inclusive a gente bolou até uma coisa, que um vagão seria um vagão de check-in, entendeu? Então você chega no aeroporto já com o check-in feito, uma beleza e tal. Isso era assim, coisas que a gente bolava e que a gente tentava vender para a secretaria, para ver se a secretaria queria topar fazer esse tipo de coisa. Né? Também é uma coisa que não vingou, ninguém se interessou. Então, quer dizer, eu acho assim, o que o governo aprova, na verdade, eu vou te dizer, é papel. Meramente papel. São diretrizes, são volumes deste tamanho, tá? E que, se o prefeito quiser, ele assume alguma daquelas diretrizes. Se ele não quiser, ele não assume. Então, quer dizer, você fazer papel, gastar dinheiro fazendo papel, acho absolutamente um desperdício. Quando questões pontuais, questões que realmente vão resolver a questão da metrópole, eu acho que os governos nunca deram muita importância para isso, não. Dedé, como analisa a Emplasa no período em que você colaborou intensamente para a implantação do planejamento metropolitano? Eu vou te falar uma coisa. Para mim, a Emplasa foi uma escola. Absolutamente uma escola. Tudo que eu aprendi, eu devo à Emplasa. Tá? Apesar de todos os percalços de governo, que problema deles, absolutamente deles, que não souberam aproveitar a gente bem do jeito que podiam. Né? Eu acho que a Emplasa tinha uma equipe fantástica, absolutamente fantástica. Tá? A gente aprendeu tudo que a gente sabe hoje lá. Hoje eu trabalho em outra área, mas se eu não tivesse o arcabouço que a Emplasa me deu em todos os projetos que eu desenvolvi lá, eu não sei se eu teria condições de trabalhar nessas outras áreas que eu trabalho hoje.
Quer dizer, para mim, a Implaza, apesar de tudo isso, ela foi fantástica. E eu desenvolvi trabalhos maravilhosos lá e pena que a diretoria e o governo não souberam aproveitar todo o potencial que a gente tinha lá. A gente, eu digo, os técnicos como um todo. Que recomendações você daria para a Implaza? Eu acho que a Implaza tem que dar uma guinada. Ela tem que dar uma guinada muito forte, rever o território metropolitano, se é esse mesmo, tá? Acho que tem que trabalhar muito, muito com comunidade, né? Com a comunidade, com a sociedade civil. Eu não acredito em mais nada de cima para baixo, ou você trabalha com eles ou a coisa não sai. Já sai pouco, mas sai um pouco com eles do que sem eles, né? Então, quer dizer, acho que tem que dar uma guinada total à forma de trabalhar as 3 regiões metropolitanas, eu diria, não só a de São Paulo. Na sua opinião, acha que o processo de globalização pode, de certa forma, enfraquecer os entes governamentais como agentes para a implementação de políticas urbanas e metropolitanas? Não, acho que não. Eu acho que ajuda muito, porque depois, com essa globalização e principalmente muitos trabalhos publicados na internet, que a gente tem acesso, a gente vê novas formas de planejamento, né? Feito em outros países que deram certo. Então, quer dizer, eu acho que até fortalece. Agora, a gente tem que saber aproveitar muito bem tudo isso de informação que tem. E saber filtrar também, né? Porque na internet tem muita coisa que você pensa que é maravilhosa, na hora que você vai implementar, não dá nada certo. Mas eu acho que ela ajuda sim a fortalecer o papel das metrópoles. Como vislumbra o futuro do planejamento metropolitano? Eu acho que é nesse novo viés que eu já te respondi. Eu acho que tem espaço, mas eu acho que hoje você tem que trabalhar com muito com o setorial. E eu não digo só o setorial de sistema viário e transporte, nem de saneamento, mas tem que ter uma interface muito grande com os, vamos dizer assim, com o pessoal que trabalha com a questão da água também, né? De resíduos sólidos, água, fatores de poluição. Quer dizer, para que não haja a poluição de solo, né? Para que não comprometa a qualidade ambiental da cidade, que já está muito comprometida. Haja visto que a gente vê conjuntos habitacionais feitos pelo próprio governo em terreno absolutamente comprometidos ambientalmente, que antigamente as empresas jogavam o lixo tóxico e ninguém sabia onde, né? Aí vai descobrir, quando solta um cheiro de gás horroroso, aí você vai lá, já tem milhões de pessoas em cima, porque antes a gente não tinha conhecimento de absolutamente nada. Então, quer dizer, eu acho que tem que ter uma interface com todos esses setores. Não dá para você trabalhar em Implaza sozinha, planejamento urbano, não dá. Que recado gostaria de deixar para o administrador público, para a comunidade técnica, para o cidadão metropolitano? Acho que tem que ter mais consciência das coisas, né, que nos rodeiam, porque eu acho assim, é muito fácil um administrador ir numa televisão e falar, nós temos isso, nós precisamos daquilo, mas as coisas não são viabilizadas. Acho que o cidadão tem um poder muito passivo na nossa sociedade. A gente não reivindica absolutamente quase nada, tá? Essa questão da corrupção, por exemplo, era para ir todo mundo na rua levantar bandeira, porque esse dinheiro que está sendo roubado poderia ser usado em proveito da comunidade, né? Então, quer dizer, eu acho que nós somos meio passivos enquanto sociedade, sim. A gente não luta pelos nossos direitos. E eu acho que a gente devia dar muito mais valor a isso tudo e lutar mais, como a gente vê na Grécia, como a gente vê na França. Quer dizer, esses modelos de globalização também são bons para a gente, né? Esse tipo de globalização também nos ensina, vamos dizer, a tomar consciência de certas coisas que também a gente poderia fazer no Brasil. Então, quer dizer, não é só culpa do governo. O governo tem culpa, tem, mas nós também temos. Nós, enquanto cidadãos, temos também. Porque a gente absolutamente não reivindica nada, né? Para nós está tudo bem. Tendo joguinho de futebol no final de semana, que, aliás, eu amo, de paixão, mas não é só isso, né? Não é só isso. Dedé,
Fale-nos da menção IPT 2003, de Inovação em Ciência e Tecnologia, com o projeto Plano de Bacia da Unidade Hidrográfica de Gerenciamento de Recursos Hídricos Turvo Grande. Sigla UGRHI 15. Antes disso, eu poderia falar do último projeto que eu trabalhei na Emplasa? Claro. Que foi sobre o Rodoanel? Claro. Então, em 95, eu fui trabalhar na Dessa, no Rodoanel, e fui como assim, uma pessoa da Emplasa, que entendia de uso e ocupação do solo, e fui trabalhar com o pessoal rodoviarista. Então foi, vamos dizer assim, um casamento muito legal, definimos qual seria o traçado do Rodoanel, fomos só 3 pessoas da Emplasa. E o trecho oeste saiu, foi o mais rápido. Na verdade, a gente queria congelar toda a área, mas o governador resolveu que não, que teria que fazer só o trecho oeste primeiro. Por quê? Por causa da questão ambiental do trecho sul, que era a área de proteção mananciais, que já estava absolutamente povoada, como a gente sabe, né? Tudo poluído, absolutamente. Mas, e também teria muita desapropriação, né? Então a gente fez. E eu fiquei lá até 98, aí em 98 eu saí no plano de emissão voluntária da Emplasa. Depois de 23 anos, faltavam apenas 2 anos para eu me aposentar, aí eu resolvi sair porque seria para mim vantajoso. Aí dessa menção do IPT, o que foi? Foi aquilo que eu te falei antes. Por que eu falo tanto da água? Hoje eu tenho uma nova visão, entendeu? Eu trabalhei, primeiro, eu trabalhei num projeto, quando me chamaram para trabalhar no IPT, eu trabalho em casa, eu sou consultora, eu trabalho em casa, não aceito mais trabalhar com horário, assim, e não quis. Mas, enfim, reunião, viagem, eu vou em todas, né, com o pessoal. E me chamaram também para trabalhar no IPT em função desse trabalho que eu tinha desenvolvido na Baixada Santista, da nova região metropolitana. Então, eu fiquei lá 2 anos como autônoma do IPT. Eu já era aposentada, então, né? E depois eu passei a trabalhar em outras áreas também e trabalhei em outras empresas privadas e cooperativas e tal. Essa menção do IPT foi o seguinte: nós fizemos a bacia hidrográfica, o plano de bacia hidrográfica do Turvo Grande. É uma série de estudos profundíssimos, de tudo que você possa imaginar, meio biótico, meio antrópico, aspectos físicos, geológicos, qualidade de água, lixo, tudo que você possa imaginar é muito abrangente. E no final, os comitês de bacias criados com essas unidades de gerenciamento de recursos hídricos, eles fazem as prioridades que eles gostariam que o FEHIDRO cedesse dinheiro para que essas prioridades fossem viabilizadas, né? Então, e isso daí, todo o estado de São Paulo tem. Todo o estado é dividido em bacias hidrográficas. São 22 bacias hidrográficas. Comitês de bacia hidrográfica, né? E a UGRI 15 foi a primeira que o IPT fez. E nós desenvolvemos um modelo novo de fazer o plano de bacia. Diferenciava-se de Guarapiranga, né? Guarapiranga demorou 10 anos, mas teve muita discussão com a comunidade, né? Por isso demorou também tanto tempo, idas e vindas por conta de governo, mas ele foi viabilizado e já é lei específica de mananciais. E nós fizemos o plano de bacia. Então, o IPT reconheceu o trabalho desses técnicos e deu uma menção honrosa. Tinha muita gente, foi chique, foi no auditório chiquésimo. Então, eles deram a menção honrosa para os técnicos que trabalharam nesse projeto. Dedé, muito obrigado pelo seu depoimento tão interessante, tão rico, tão profundo. Você está com a palavra para apresentar suas despedidas. Eu agradeço muito, adorei ter vindo aqui, contar a minha experiência da Emplasa, ainda que bem sucinta, né? Mas eu gostaria de deixar, inclusive, os meus agradecimentos a todos os meus colegas da Emplasa.